é o seguinte, primeiro, para que a gente vai usar uma equação de segundo grau se já tem a de primeiro grau? Porque tem situações que a equação de primeiro grau não resolve, só a de segundo. Uma equação de segundo grau, ela diferente da reta, né, diferente da equação de primeiro grau, ela tem um comportamento que ela vai só para mais infinito ou só para menos infinito. Porque ela vai ter o que a gente chama de ponto de máximo ou mínimo, né, o vértice. Isso é muito importante, ter um vértice, porque tem situações onde, de fato, tu tem uma região que é o menor possível. Isso é muito frequente. Por exemplo, aqui é uma situação de custo de produção de bola, aqui, por exemplo. Então, tu tem um valor mínimo ali de custo, que está relacionado ali com a quantidade de bolas que você produz, etc. Né? Isso dá para se obter. É uma coisa que parece um pouco abstrata, assim, deve ser um valor específico. Não, tu faz uma conta e descobre. E uma conta aqui de ensino fundamental, que é onde tu tá, né? Tu tá no nono ano ainda, né? Uhum. Beleza. Então tá, ó, aqui ele tá dizendo aqui que, ó, o custo para fazer uma bola é 30 menos x sobre 1000. E, né, como tu vai fazer x bolas, tu tem que multiplicar a quantidade de bolas que tu vai fazer, que é x, por essa equação, 30 menos x sobre 1000, né? Essa parte do custo, obviamente, depende da quantidade de bolas, né? Quanto mais bolas tu produz, menor o teu custo por bola. Né? Para pensar, imagina que tu abra uma fábrica de fazer bola de futebol e faça uma bola só. Não vai ser um desperdício de máquina, de aluguel, de um monte de coisa, de material. Vai ser um desperdício. Então, quanto mais bola você faz, menor é o custo por bola. Isso aqui é o custo por bola. Então, beleza. Agora, se você vai produzir X bolas, daí você multiplica aqui e pronto, ó. Vai ter o custo total aí, vamos dizer assim, de todas as bolas que você produziu. E se você fizer um chuveirinho, fique esse x quadrado aqui, certo? Uhum. Pois é. Esse x quadrado aqui nos denota, né, uma equação de segundo grau. Beleza? Então, essa equação de segundo grau, quando tem Bhaskara, tem essas coisas aí, e por aí vai, beleza? Canó. Então, muito bem. Então, muito bem, muito bem. Pô, eu tô preocupado, cara. Será que a luz não vai voltar? Eu sei que no Brasil às vezes vai e volta, né? Mas aqui, se acabou, deve ter explodido alguma coisa, sei lá. Que medo. Uhum. Beleza. Outras situações que a equação de segundo grau é importante, né? Bem, primeiro, o que visualmente define uma equação de segundo grau? Ter o x quadrado. Se tu tá vendo o x quadrado, pode ter certeza que tu tá falando de uma equação de segundo grau. Daí entra todos esses elementos que eu falei, né? Tem ponto máximo mínimo, a virada para baixo para cima, pode fazer Bhaskara, né? Tem vértice, todas essas coisas que lá na reta não tem, né? Só por causa do x Uhum. quadrado. Só por causa do x quadrado. E, né, o que vai te ajudar a resolver todas as contas que envolvem Bhaskara estão diretamente associadas com os coeficientes A, B e C. Muito bem. Que envolve equação de segundo grau, né? Tu disse que não aprendeu a fazer Bhaskara ainda, é isso? Não, eu tenho sim. Tu já aprendeu? Então, beleza. Uhum. Bhaskara ajuda bastante mesmo para você desenhar, né? Já que lá na folhinha que tua mãe mandou, tá dizendo que é desenhar o gráfico, né? Que você tem que aprender o gráfico da É. equação de segundo grau. Outras situações que tu vai usar a equação de segundo grau, quando tu vê, tu já sabe que é ali que tu vai ter que utilizar uma Bhaskarazinha para encontrar a Uhum. área, né? A área tem a ver com Bhaskara, porque a área é uma equação, porque a área trata de uma coisa de duas dimensões, né? A área é uma coisa 2D, né? O teu chão é 2D. Então, equação de 2D é equação de segundo grau, né? Tem tudo a ver, 2D, segundo grau, etc. Aí, agora vamos falar do que vai cair na tua prova mesmo aqui, ó. Função quadrática e fazer o gráfico, né? Então, tu tens uma equaçãozinha aqui de segundo grau, a mais básica de todas, y é igual a x quadrado. E aqui ele vai simplesmente jogando pontos, olha só. Jogar pontos dá um valor para x ali. Ele jogou menos 3, depois jogou menos 12, depois jogou menos 1. E com isso ele foi recebendo valores, né? Menos 3 ao quadrado, 9, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1. E assim vai, né? Com isso ele vai pondo pontos aqui e com isso tem os pontinhos e tu conecta os pontinhos e faz o gráfico, beleza? Fazer Uhum. gráficos é colocar pontinhos no plano cartesiano e juntá-los. Só que tu sempre tem que ter a ideia, olha só que importante, a ideia de como vai ser o teu gráfico.
Se tu sabe que é uma equação de segundo grau, tu já vai ter que pensar que é um negócio meio redondo, entendeu? Não adianta tu querer fazer ligação de retinhas, vai ficar ruim. Tu tem que ligar redondinho. Tu vai ter problemas se tu querer ficar fazendo ligação de retinhas. Tem que pensar que é uma parábola, um negócio redondinho. Já estou te dando dicas pro gráfico, tá? Tá bom. Beleza. E é isso aí. Ó, aqui ele fez outro gráfico, né? Repare que esse gráfico aqui, ele não passa para a parte de baixo do plano cartesiano, ele tangencia aqui com o seu vértice o plano cartesiano, justamente aqui no ponto 00, né? Uhum. Agora, tem outro aqui, olha só, aqui já é um pouquinho diferente, a equação já não é mais y igual a x quadrado, é x quadrado menos 1, beleza? X quadrado menos 1. Então, o que vai acontecer aqui nessa x quadrado menos 1? Tu terás o seguinte, uma parte do gráfico para baixo, beleza? Tá me ouvindo ainda? Uhum. Ah, então beleza. Eu tô com medo, né, que pare de funcionar aqui. Muito bem. Olha só, que legal, né? Em especial, né, nesse caso, tu vê dois pontos muito interessantes, né? Os pontos onde o gráfico cruza o eixo x, menos 1 e 1. Né? Essas são as raízes, são aquelas coisas que você encontra quando faz a fórmula de Bhaskara, beleza? Porque às vezes a gente faz a fórmula de Bhaskara e não sabe o que são aqueles valores, o que significa aquilo, né? Os valores que você encontra quando faz aquela fórmula são os valores onde a parábola, o teu desenho, o gráfico, cruza o eixo x. É isso. Então, se eu fizesse a Bhaskara dessa x quadrado menos 1 aqui, né, fizesse o delta igual a b quadrado menos 4ac, depois fizesse o x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, se eu fizesse tudo isso, eu ia encontrar como x1 e x2 o menos 1 e o 1. Eu não sei se tu chama de x1 e x2, ou de x' e x Chama igualzinho. assim. Então, beleza. Um deles seria o menos 1, o outro seria o 1. Porque, novamente, a gente faz Bhaskara justamente para isso, para encontrar os valores onde o gráfico cruza o eixo y. Por que isso é tão importante? Porque esses valores são os valores que zeram a sua equação. Eles zeram a equação. É muito importante saber onde que a tua equação é zero. Né? Então, até por isso, né, que tu deve lembrar da tua professora falando, que para você poder começar a Bhaskara tem que estar toda a tua equação igual a zero. Lembra disso? Uhum. Ela já falou isso. Justamente isso, né? Bem, se tu pegar a equação, né, a tua equação aqui está igual a y. Então, de certa forma, tu está dizendo que tu queres que o teu y seja zero. Né? E o y igual a zero no gráfico, olha só como as coisas se ligam, né? O y igual a zero no gráfico é justamente aqui, no eixo x. O eixo x é y igual a zero. Ó. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Né? Lembra que eu fiz essa contagem regressiva na aula passada? O eixo x é o y igual a zero. Então, tu está encontrando justamente os valores de x onde o y é zero. Então, por exemplo, se eu fosse dizer qual é esse ponto aqui, eu diria que ele é o menos 1 para x, 0 para y. O 1 para x, 0 para y. Né? Os nomes dos pontos a gente dá assim. Por exemplo, esse aqui é o 2 para x, 3 para y. Então, é muito importante os pontos onde é zero. Botar uma barulheira de polícia, eu tô achando, ou bombeiro, sei lá, só deixa eu dar uma olhada ali fora que eu tô preocupado, só um segundo. Ah, tudo bem. Acho que não é nada demais, não. Só faltou luz mesmo, espero. Espero que não seja só na minha casa, né, que cortaram a luz aqui. Tomara que não. Bem, voltando aqui, né? Bem, daqui ele ensina a fazer a Bhaskara, né? E a Bhaskara é importante para fazer o gráfico. Outra coisa que é muito importante para fazer o gráfico, que pelo que eu entendi é o que vai cair na sua prova, é o vértice da parábola. O vértice da parábola, ele é um ponto, né, bem importante da tua parábola. Por quê? Porque ele dá a simetria da sua parábola. Note, olhe para o gráfico aqui, né? O vértice é esse ponto mais embaixo aqui. Ele pode ser um ponto de mínimo ou de máximo da tua parábola, também, além de ser esse ponto de simetria. Veja que, bem, aqui, claro, tem esse risco verde, mas ignore ele, né? O vértice da parábola não tem nenhum ponto abaixo dele, né? Quero dizer, a parábola está toda acima do vértice, concorda comigo? Isso é muito importante, porque isso aí define também a imagem, né, da tua função. Claro, tu não precisa se preocupar com isso, mas tu sabe que para essa função tu nunca vai ter um valor menor que o y do vértice.
Então, sabe quando tu faz Bhaskara e o delta dá negativo e tu não continua mais a conta? Aham. É essa situação aqui, ó, onde tu tem uma parábola, né, com o vértice para cima do eixo X, porque tu pode continuar desenhando essa parábola para sempre, ela nunca vai cruzar o eixo X, né? Uhum. Então, olha só que maravilhoso, né? Quando tu tem o delta menor que zero, é isso. Não é que não tem gráfico, não é que não tem função, é que, na realidade, o teu gráfico, ele existe, mas ele não cruza o eixo X. Ele está acima Ah, dele. É isso. entendi. Ou ele está para baixo, né? É que essa parábola está virada para cima. Mas ele podia ser ela podia ser uma parábola virada para baixo, ela poderia estar aqui embaixo do eixo X. Tem isso também. Então tá bom. Continuando. Porque ele vai dar todos os papos, né? De como que encontra o vértice. Se tu quiser decorar, tá aqui, ó. Para tu encontrar o vértice é menos b sobre 2a. Perceba que menos b sobre 2a é bem parecido com aquela parte final da Bhaskara. Uhum. Né? Lá na parte final da Bhaskara não é x igual a menos b, né? Menos b. Mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Justamente. Uhum. Então, é bem parecida, já ajuda a decorar, né? E isso É. tem a ver com o que eu estava te falando sobre o vértice ele ser uma coisa de simetria, ele ser uma reflexão, né? Olha só, o vértice ele está na metade aqui, né? Então, tem que ser igual aquela parte lá das raízes, porque as raízes elas são simétricas ao vértice, se elas existem, né? Por exemplo, aqui, ó, Uhum. nesse desenho aqui está mais claro. Ó. Tu não concorda comigo que a distância dessas duas raízes aqui, o menos 1 e 1, ao vértice é a mesma distância? Hum. Né? Se tu fosse fazer a distância aqui, daria a mesma. Né? Então é por isso que a equação tem a ver, né? Porque, ó, se tu tirar aqui o coisa aqui, fica igual a equação do x-vértice lá. Realmente. E agora tu coloca mais raiz de delta, pô, é o vértice mais a distância, então é a raiz de delta. E menos raiz de delta, a distância para o outro vértice a distância também é a raiz de delta, só que negativo. Então, simetria, mesma distância. Então tem tudo a ver com simetria aqui, às vezes a gente não vê isso, né? São coisas escondidas aí da matemática, segredos. Daí, se tu quiser encontrar o y do vértice também, qual é a coordenada y do ponto do vértice, tu pode fazer menos delta sobre 4a. É um jeito, né? Lembrando, vértice é muito importante para desenhar o gráfico, né? Que é o que tu precisa. Tá. É bem importante, mas também é mais fácil, eu considero mais fácil simplesmente fazer esse menos b sobre 2a e jogar na equação. Quando tu joga na equação, tu encontra o y, né? Não é isso que a gente faz desde a equação da reta, a gente joga um valor de x e encontra o valor de y. Aqui também, a gente vai jogar o valor de x Uhum. vértice e vai encontrar o valor de y. Show de bola. Eu queria não passar tão rápido essas coisas, né? Mas, né, infelizmente, tivemos esse probleminha aí. Vamos lá, vamos ver essa 1 para depois fazermos uma parecida, beleza? Esboçar o gráfico e indicar o domínio e o conjunto imagem da função y igual a menos x quadrado mais 4x menos 6. Beleza. Então, olha só o que ele vai fazer para encontrar. Esquece essa parte de domínio e conjunto imagem, tá? Vamos pensar só no gráfico. Vamos fazer o seguinte: vamos encontrar pontos para a gente fazer um desenho. A gente precisa de pontos, depois a gente une os pontos. O primeiro ponto que ele vai encontrar é o ponto. Ele vai tentar, na realidade, né, encontrar as raízes. Porque se tu tem as raízes, tu já tem dois pontos lá, tu já sabe onde ela cruza o eixo X e já fica legal o desenho. Só que a hora que ele Uhum. vai fazer isso, né, que ele coloca zero aqui para poder fazer a Bhaskara, ele vai fazer o delta e encontra um delta negativo. Então, o que a gente tem dessa informação? Nós temos que essa parábola não vai cruzar o eixo X, ok? Uhum. A gente não tem um ponto, porque não vai ter raiz, mas pelo menos a gente sabe que essa parábola não vai cruzar o eixo X. Olha só que informação importante. Daí eu olho para a parábola, tu tem que ter tudo isso, tá? Tem que estar tudo aguçado aí na tua cabeça para fazer o desenho direito. Tu vai olhar para a função aqui e vai ver menos x ao quadrado, né? Menos aqui na frente. Tu deve lembrar da professora dizer que quando tem menos na frente do x quadrado, a parábola é virada para baixo, né? Uhum. Pois é. Então a gente já sabe que essa parábola não vai cruzar o eixo x e ela é virada para baixo. Então tu já consegue imaginar mais ou menos uma parábola lá da parte de baixo do plano cartesiano, né? Embaixo do eixo x, virada para baixo.
certo? Um U virado para Uhum. baixo. Beleza. Então, ó, já estamos construindo mais ou menos ela. Agora precisa de mais detalhe, precisa dos pontos. Agora, o que ele faz aqui? Ele encontra o ponto para quando x é igual a zero. Esse ponto é muito importante porque é o ponto onde a parábola cruza o eixo y, o eixo vertical, não horizontal, vertical. Então, já é um ponto legal aí, né, que nos localiza em relação ao plano cartesiano. Vai ficar bonitinho o nosso gráfico. X igual a zero, te jogando aqui 0, 0, né? Vai ficar y igual a menos 6. Porque esses dois zeram, né? Esses dois aqui vão zerar. Vai ficar y igual a Uhum. menos 6. Muito bem. Continuando. O que mais nós temos aqui? Vamos encontrar o vértice, né? Toda parábola tem vértice, senão não é parábola. Tem que ter um ponto de máximo ou mínimo, né? Como essa parábola Uhum. é virada para baixo, ela vai ter um ponto de máximo. Vai ter um ponto mais alto e depois ela começa a ir para baixo de novo. Então tem que ter isso em mente na hora de desenhar, hein? Ela é virada para baixo tem um ponto de máximo. Daí a gente faz aquela equação que eu estava te mostrando lá do menos b sobre 2a, né? Uhum. Jogou o b, jogou o 2a, deu 2. O x do vértice é 2. Pegou o delta que fez antes, né? Colocou aqui, menos 8, fez a continha, deu menos 2. Então, com uma conta bem básica aqui, nós encontramos que o x do vértice é 2. Desculpa, o ponto do vértice é 2 e menos 2. Tá aí. Agora já dá para fazer o gráfico. Ó, a gente lembra que eu falei para ti que ela era virada para baixo e não passava pelo eixo X? Tá aí, ó. Não Uhum. virar, que ela é virada para baixo, não passa pelo eixo X, tá aqui embaixo do eixo X. Eu falei para você que ela cruzava o eixo Y no menos 6, lembra? A hora que a gente jogou x igual a zero aqui deu menos 6, né? Eu falei para ti que isso quando a gente zera o x, a gente está procurando a interceptação no eixo Y. Então, intercepta no menos 6. Ok? E o vértice é o Uhum. ponto 2 e menos 2. Pronto, então olha só. Com esse ponto e com esse, tu já faz um desenho bonitinho. Então, tu já tem as proporções de como vai ficar do outro lado, porque é simétrico. Pronto, desenho feito. Beleza? Uhum. Todos esses detalhes aí, tá? Então, eu preciso que você comece aqui a primeira, né? Para não ficar uma aula assim muito, né, muito só falada, né? Parece um vídeo do YouTube, tá louco? Eu vou fazer o seguinte, já que agora eu tenho o teu zap, eu vou pegar esse problema aqui. É muito melhor quando eu tenho o zap do aluno. Mandar para você. Daí você pode usar como referência, né? Até mesmo se a luz acabar, se a bateria acabar aqui do nada. Bateria de notebook, tu sabe, né? O notebook parece estar É, cheio do nada, vai para 1% a bateria. Então eu tô meio preocupado. realmente. Pode crer. Celular velho também. E daí eu quero que tu faça esta primeira aqui. Então, né? Minhas dicas. Minhas dicas. Faz Bhaskara, com isso tu encontra as raízes. Faz a equaçãozinha do vértice. Tá tudo lá naquele exemplo. Uhum. Encontra onde a reta, a parábola cruza o eixo Y, que é zerando x. Tá tudo lá naquele exemplo. Encontra todos esses pontos, depois faz o gráfico, tá bom? Tá bom. Então pode começar. Novamente, né? Se as coisas pifarem, se tu não conseguir terminar até o fim da aula, eu vou recomendar que você entre nesse site que eu vou te mandar aqui, ó, GeoGebra, e depois você escreva essa equação lá no GeoGebra para ver como é que fica o gráfico, beleza? É só tu escrever Tá a bom. equação e dar um enter que ele faz o gráfico para ti. Mas por hora vamos lá, vamos fazer a Y aí. Tu pode começar fazendo a Bhaskara, por favor? Uhum. Quando tu tiver alguma dúvida, fala. Quando tu chegar no Delta, também me fala.
Já encontrou o delta? Ai, senhor. Tô terminando. Está terminando. Ficou menos Uhum. 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes 1, né? Vezes menos 8. Então, vamos chegar na Uhum. resposta mais fácil. Tá bom. Né? Cuidado com os sinais, né? Os alunos costumam errar muitos sinais na hora de fazer Bhaskara. É, por isso que eu ponho um meio devagar, acho que às vezes eu confundo. É meio confuso, né? Onde tem menos, né? Mas a minha dica, né, para tu Uhum. não errar isso, menina, é você colocar dentro de um parênteses. Toda vez que você for fazer Bhaskara, nessa parte do delta principalmente, colocar as coisas dentro de um parênteses. Daí você nunca vai perder o sinal. Tá bom. Eu terminei, eu só não sei se tá certo por causa, né? Diz aí, quanto que deu delta? Menos 36. Menos 36? Eu Bem, não vamos sei ver. embolado. Eu acho que não, tá? Acho que tá errado. Bem, Aham, tudo bem. lá na parte do B, né? B ao quadrado. Então fica menos 2 ao quadrado, fica 4, certo? Uhum. Isso, então anota aí, 4. Agora vem a parte do menos 4 vezes A vezes C. Então, para o nosso caso aqui, como o A é 1 e o C é menos 8, vai ficar menos 4 vezes 1 vezes menos 8. Uhum. Como é menos 4 vezes menos 8, menos com menos dá mais. Fica mais 32. Então é Ah, mais foi trinta aí e que eu dois. errei. Isso, é mais. Tu errou no 4 ali também, tá? Ele é positivo, não é Aham. negativo. Daí fica mais 36. Teu delta é 36, tá bom? Agora tu pode ir para a segunda parte da conta, que é a parte lá do menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Qual que é a raiz quadrada de 36? Aí foi 36. O que É. lembra? Deu branco. Hã? Tu tens que Deu lembrar branco. qual é o número que vezes ele mesmo dá 36, né? Tabuada. Aham. Aqui, né? Não, seria 6 vezes 6, eu acho que 6 vezes não. 6, isso aí, 36. Ah, então tá certo. Beleza. Então a hora da raiz quadrada lá vai ficar mais ou menos 6, né? Isso aí. Uhum. Bem, vamos fazer o seguinte, já que chegou às 9, É, tu faz o seguinte, tu termina isso aí, né? Faz igualzinho o exemplo que tá ali, e depois confere com o GeoGebra e me manda uma foto de como tu fez, tá bom? Pode ser? tá bom. Então tá bom, que eu tenho outro aluno agora, aproveitar, né? A bateria tá acabando. Uhum. Tchau, valeu! Tá.